começando mais um Come Together, um talk que vai trazer investidores, empreendedores e varejistas para uma conversa. Oportunidade da gente conhecer trajetórias e motivações de pessoas inspiradoras. E hoje eu estou com ele, que é formado em Ciência da Computação na University of Idaho, tem uma carreira de mais de uma década no Vale do Silício, trabalhando em startups e empresas enterprise software como a Sun Microsystems e SAP. Bom, hoje nosso Come Together é com o André Fonseca. Ele é sócio fundador e CEO da Born Logic, uma plataforma super disruptiva que fez e faz a transformação digital dos vendedores e a nossa primeira investida no nosso fundo Retail Tech. Então, André, prazer te receber aqui. Muito bom nesse frio que hoje está aqui em São Paulo, mas muito bom ter aqui você no nosso Come Together. É um prazer enorme estar aqui falando com vocês, é um prazer enorme estar recebendo esse investimento, ser a primeira investida do High Partners, né? Para a gente receber investimento é um privilégio, né? Escolher o sócio é a coisa mais difícil do empreendedor tem de fazer na carreira e a gente está super feliz aqui de estar com vocês. Um fundo de Retail Tech entende tudo do business que a gente está tentando fazer a transformação. Então é um prazer enorme. Obrigado pela oportunidade de estar falando com o público de vocês aqui. E vamos lá, vamos começar. Vamos embora. Muito bem, muito bem. Então vamos começar já. Antes de Born Logic tem André Fonseca. E aí eu quero saber quem é o André. Quem é você, André? Bom, eu sou engenheiro de computação, né? Sempre gostei disso. Meu pai comprou um Apple II há muito tempo atrás, então ele me inspirou a gostar de computadores. Eu me formei, eu entrei na PUC do Rio de Janeiro no segundo ano, eu sou carioca, né? E ali eu comecei a estudar, ganhei bolsa para estudar nos Estados Unidos e aí fui morar com 19 anos nos Estados Unidos, né? Não tinha essa moleza de WhatsApp que tem hoje, então era ICQ e aquelas tecnologias para falar com os pais, e-mail, tinha que ensinar os pais a falar e-mail para conseguir falar com eles. Então passei 13 anos no Vale do Silício e aí voltei para o Brasil. Voltei para o Brasil para trabalhar no mercado financeiro. O pessoal do Pactual saiu para montar uma gestora de recursos chamada 20 Partners e eu vim tocar a parte de tecnologia. Era uma oportunidade de mudar para o Rio de Janeiro, né? Naquela época todo mundo se voltava para São Paulo. Eu sou carioca, minha família é daqui, minha esposa é daqui, então a gente voltou. E o Brasil é essa bagunça maravilhosa que a gente ama. Então Sim. A gente ficou aqui nos últimos 10 anos. Eu trabalhei 3 anos na 20 Partners e depois saí com o Daniel Bellintani, que é o meu sócio fundador da Born Logic, para criar essa empresa de marketing digital que é a Born Logic. E no lado pessoal, adoro fazer travessias de natação, né? Aproveitar o Rio de Janeiro. Eu faço que eu pedalo muito nos Alpes Cariocas. Eu também nado muito lá onde a gente fala que é a Raia Olímpica, né? Onde teve a Olimpíada de Águas Abertas aqui lá no Rio de Janeiro. Então, esse é um pouco do André. Né? Boa. Você falou até, eu ia te perguntar, que você teve esse período longo no Vale, então foi um período que você saiu da faculdade e foi direto para estudar lá e ficou lá 13 anos. 13 anos. Você acha que, assim, acho que quando você voltou para cá, foi aí que surgiu a Born? Você já pensava nisso lá? Porque você veio pela passagem da 20, que não era muito óbvia, para um cara que vem do Vale, né? Assim, você vem para um mercado que estava do outro lado, né? Se você for pensar, não do desenvolvimento, mas do investimento. Quando que a Born surge e como, né? De onde surge essa ideia? Quando eu cheguei no Vale e fui trabalhar na Sun, eu era estagiário lá, eu consegui a Summer Internship lá. E assim que eu comecei a trabalhar lá, eu conheci 2 caras, um deles o Aaron Williams, que virou um mentor, um grande sócio e amigo durante os 10 anos que eu estava lá. E assim que eu ganhei o Green Card, a gente já tinha uma startup preparada. Então saímos ele que era meu chefe, e o chefe dele para montar a primeira startup. A gente nem sabia o que era isso, né? Isso era mais ou menos 2001. E pela data você vê o bad timing do negócio. A gente saiu da Sun, a gente alugou uma loja com vitrine e tudo atrás da University Avenue ali em Palo Alto, né? E a gente começou a trabalhar lá e alguns meses depois teve um ataque terrorista e destruiu os planos. Então a gente viu o que é esse poder de autonomia, né? Esse poder de vai, cria, vai, corre atrás.
Então, isso virou parte de todos nós lá. E, então, depois que a gente não conseguiu fazer a Picotent, que era o nome da empresa, a gente voltou a trabalhar em empresas grandes e ficou nesse ciclo, né? Trabalhava lá, capitalizava, aprendia. E aí a gente saiu para montar uma segunda startup. Né? A startup era chamada Adomo. Eu entrei lá, já tinham 15 fundadores, e aí eu entrei com eles. E a empresa fazia um sistema de voicemail, né? A gente ligava o PABX num sistema de e-mail, ainda existia, você tinha que comprar o servidor, botar o software de e-mail e aí interligar isso, não existe mais nada disso, né? Mas a gente montou essa startup, pegou 45 milhões de dólares do Menlo Ventures, cresceu para burro, para ver que a gente começava a botar um software contra a Avaya e contra a Cisco, né? Então, quando você compete contra os gigantes, tem a chance deles zerarem o preço deles. E aí, lutar contra zero é impossível. Sim. Então, a empresa, depois de crescer para burro, começou a perder market share e a gente teve que vender, né? E aí, a Avaya comprou, virou o sistema de voicemail da Avaya. Bom, boa. Dali, o pulo natural era voltar para uma empresa grande, recapitalizar, aprender mais. Então, eu fui trabalhar de volta com o Aaron, que foi para a SAP. Dali, ele saiu da carreira de desenvolvimento de tecnologia, né, e gestão de time de desenvolvimento, e a gente foi para a área de negócios. Né? A gente costuma dizer que finalmente entrou no lado negro da força. E ali foram 3 anos maravilhosos, onde eu comecei a gostar muito do business, né? A gente juntava os parceiros da SAP para construir APIs para integrar milhares de sistemas nos sistemas de ERP da SAP. Então, trabalhava com parceiros, vendo as dores, vendo como é que era a Nike, a Levi's integrarem os sistemas de warehouse management que eles tinham, né? Eles compravam a empresa uma atrás da outra, eles tinham 20 sistemas diferentes, de fabricantes diferentes. Então, a gente tinha que juntar tudo numa API para ter certeza que o pessoal da Alemanha desenvolvia software para fazer essa integração acontecer. Sim. Então, foi muito bom. E, na época, o pessoal do Pactual saiu para montar uma gestora e a gestora é chamada 20 Partners. Foi no Rio de Janeiro e eles me chamaram para tocar a parte de tecnologia, né? Eu muito provavelmente ia passar o resto da vida no Vale, eu tinha comprado casa, a Ana já tinha se mudado para lá, a gente tinha tido um filho lá. Ah, você já teve um filho lá no Vale, então? O Eric nasceu lá em Mountain View. Então, E aí a gente falou, olha, ou a gente fica aqui o resto da vida, ou a gente experimenta voltar para o Brasil. Sim. O que não dá é você passar por essa oportunidade e se arrepender depois. Sim, bora tentar. Bora tentar. Então a gente deixou a casa lá, veio para o Brasil e eu adoro o Brasil, né? Essa bagunça maravilhosa aqui, né? Então eu passei 3 anos trabalhando na 20 e aí lá eu contratei o Daniel Belintani para trabalhar comigo lá e a gente começou a trabalhar muito bem juntos e depois de um tempo a gente começou a querer voltar a fazer aquele empreendedorismo, né? Sim. Voltar a criar uma startup de tecnologia. E foi ali que a gente começou a estudar quem eram os maiores usuários de machine learning do planeta. A gente decidiu, machine learning era um negócio que a gente ia passar uma década focados. E aí os maiores eram Facebook e Google usando marketing digital. Então a gente saiu para montar uma startup que fazia um sistema de machine learning para otimizar campanhas de marketing. E aí que nasceu a BornLogic. BornLogic nasceu há 9 anos atrás. Né? Então a gente começou a fazer isso, aprendendo a fazer campanha. Sim. E desde o início, por causa dessa cabeça de Vale do Silício, né? Lá basicamente você já começa um negócio pensando no funding. Então a gente já começou uma primeira rodada de Friends and Family, né? Pegou um dinheiro. E aí montou esse sistema, conseguiu conectar no Facebook, virou parceiro do Facebook. Sim. Começou a crescer com essas campanhas, né? A gente, nos últimos 9 anos, já operou mais de 500 milhões de reais de grandes anunciantes. E aí, no meio dessa caminhada, a gente começou a trabalhar com a Magalu, que falou, olha, ao invés de milhares de robôs fazendo anúncios todos os dias, eu tenho milhares de vendedores.
vocês têm que criar um software para ajudar eles a melhorar. Sim. Então a gente começou a criar o software, que é a plataforma de varejo da Born Logic, e ali ficou muito claro, depois de trabalhar 5 anos com marketing digital de grandes marcas e começar a trabalhar com o calor humano e a criatividade dos vendedores, a gente viu a disrupção. Né? Isso foi pré-pandemia? 2018. Isso foi o meio. Então foi ainda bem, né? Porque mal sabia o que a gente ia enfrentar e que isso ia ser, na verdade, uma obrigatoriedade, não mais uma escolha do varejista, né? Exato. A gente começou isso numa época que ainda é totalmente contrário botar uma pessoa para fazer um negócio que um robô deveria fazer. Sim. Né? Mas a gente viu a disrupção, a gente viu o conteúdo autoral, autêntico, local. E finalmente a gente trouxe, acho que o grande negócio da disrupção aqui é trazer o know-how da última milha. Uhum. O vendedor sabe exatamente quem mora perto e quais as necessidades dessas pessoas e quais Sim. os produtos que cabem para essas pessoas. Sim. E às vezes a gente esquece que uma pessoa em São Paulo não entende muito bem o que está acontecendo em Manaus. Né? E não entende nada mesmo, não vai entender. Nem do clima, nem do que está acontecendo lá, nem de nada. E a gente chama isso, né, com quantos Brasis você tem que conversar todos os dias. Né? E aí a gente fez essa tecnologia em 2018 com a Magalu. Sim. Em 2019, ainda pré-pandemia, a gente cresceu para 10 grandes varejistas. E ali ficou claro que o negócio tinha muito potencial, uma taxa de crescimento alta, margem bruta alta. E aí a gente começou a preparar o pitch deck. Né? Então falou, vamos para uma captação, vamos fazer um seed round. E começamos no final do ano, 2019, no dia 1º de março de 2020, ficou pronto o nosso pitch deck. Que data incrível! 1º de março de 2020, fatídico mês, inclusive, da pandemia, né? 15 dias depois, todos os nossos clientes fecharam todas as lojas. E ali ficou claro que nenhum venture capitalist ia conversar com a gente mais. Então a gente entrou naquela famosa diferença dos empreendedores, né? Ou hora de paz ou hora de guerra. Sim. A gente entrou na hora de guerra, né? Wartime. E apertamos os cintos, cortamos tudo que a gente conseguia. Até eu falei para as pessoas, se precisar, corta a licença de Excel e faz conta no lápis e caneta. Cara. Então a gente conseguiu e principal foi, a gente viu que os clientes, um dos nossos clientes chegou para a gente e falou assim, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia. A má notícia é que eu não consigo pagar vocês, estou com loja fechada, zerou a receita. Mas a boa notícia é que a gente vai ter que ir de 200 lojas para 600 lojas, que vocês vão ser a diferença de eu conseguir fazer venda digital com delivery. Sim. E foi ali que a gente viu o poder desse negócio. O cara juntou dinheiro a vida inteira, montou uma franquia e a diferença dele despedir as pessoas e terminar o sonho dele, ou ele continuar esse negócio e continuar com a segurança daquelas pessoas trabalhando, mesmo que de casa, era o grande poder que a gente tinha nas mãos. Uhum. Ali a gente falou, vamos acertar a companhia, vamos ajudar os clientes, e aí eu combinei com eles, um dia vocês pagam. Pô, essa é boa. E realmente, todo mundo, o teu faturamento caiu barrigou. 40%. E todo mundo fala, né? Pô, a pandemia ajudou vocês. Eu falei... A gente estava no bastidor e eu falei assim, André, a pandemia, foi maravilhoso no fim. Obviamente até tenho que tomar cuidado falando isso, mas para alguns business parecia óbvio que para a Born Logic ia dar uma grande porrada. Mas aí não foi bem assim. Eu quero que você conte também o porquê não, né? Porque... Foi uma grande porrada para a gente ajustar e sacudir e falar, vocês têm que sair dessa. Sim. E eu acho que funcionou porque isso modela a cultura da companhia, né? Então, não tem como você sair dali sem todo mundo que está ali lutando 24 horas por dia para manter o sonho, para ter certeza que a gente gera impacto. Sim. E que esse impacto, no final, preserva o emprego de pessoas, preserva o sonho de empreendedores. Então, a gente continuou. E, graças a Deus... ali saiu um grande case com a Via Varejo, né? Porque 20 mil vendedores em casa, mas tinham milhões de brasileiros agora também em casa, Sim. precisando de um teclado, um monitor, uma cadeira. E ali foi a campanha do Chama no Zap. Então a ideia era, faz milhões de campanhas no Facebook, com o botão de clica e fala comigo no Zap.
e ali a gente fez mais de 30 mil campanhas ali nos primeiros meses e gerou 20% da receita digital da Via Varejo. Então ali a gente fazia um negócio que era meio contrário, né? Botar gente para resolver o problema de marketing e de repente tinha gente ligando para falar, olha, eu vi que vocês ajudaram a Via Varejo com campanha do WhatsApp, do Chama no Zap. Eu não sei o que vocês fazem direito, mas vem falar com a gente. Eu vi que deu resultado e assim, porque para o varejista foi também, assim, não foi uns 180, o cara teve que voltar e quem não tinha uma agenda, pelo menos ali a uns steps para transformação ou para digitalizar, por isso que eu digo que foi quase que um encontro, um match de dizer, então tá, tua porta tá fechada, mas teu vendedor tá em casa. Eu tô te dando uma plataforma para você vender muito mais, inclusive, do que se você tivesse só com a loja aberta. Então, Exato. acho que... Mas é difícil porque disruptou tudo, inclusive a cabeça do varejista que estava sem conseguir pagar conta, com loja fechada, sem faturamento e ainda tendo que pensar, tá, eu não sei quando vai abrir, mas e quando abrir, né? Vai sobrar alguma coisa? E agora? O que eu faço? Então, cara, foi um momento... crise, né? Foi. Para todo mundo, foi. né? E estava claro que o varejo não tinha, por conveniência, não tinha se movido muito na digitalização. Sim. Né? E aí você ouve bastante dos executivos do varejo que eles tiveram que mover 5 anos em 5 meses. 5 meses. Né? Então, a gente estava na hora certa, no lugar certo, né? Com uma solução que já tinha desenvolvido nos últimos 2 anos e ela caiu como uma luva. Então, sim, depois que a gente ajustou, não morreu e nenhum VC queria mais falar com a gente, né? Porque nessa hora o VC está olhando para o portfólio próprio e falando, pô, eu tenho dinheiro, eu tenho que manter quem está aqui. Exato. Mas a gente manteve as conversas. E aí a gente conseguiu voltar a uma atração de crescimento, cresceu rápido, e aí a gente foi conversando com a Stella, e no final a gente terminou um seed round, no final de 2020, fechou um seed round com eles, e aí passou pela pandemia, né? Mas mesmo em 2020 a gente não tinha noção, já estava para acabar o Covid, né? As pessoas estavam falando, beleza, já veio a primeira, a segunda, e aí de repente... E aí depois, 2021 começa também, mas eu acho que o varejo evoluiu muito, muita transformação digital, né? E o que a gente fala é que o vendedor ficou atrás do balcão esperando gente entrar na loja. Durante o Covid nem tinha loja mais, mas até agora você ainda vê muito investimento em panfleto, jornal de bairro, caminhão de som, né? Principalmente com as pessoas voltando às lojas agora. A loja, o vendedor vão voltar a ser protagonistas. A gente fala, tem que pegar esse vendedor e fazer com que ele vá para o Facebook, para o Instagram, para o TikTok e fazer com que ele leve venda para os pontos de venda, né? Leve gente para a loja, para o e-commerce, para o chat commerce, para o live commerce. E o segredo é transformar a força de venda fazendo com que eles criem conteúdo todos os dias. Então, o conteúdo é todo geolocalizado, então ele aparece no feed das pessoas do Instagram, por exemplo, e a pessoa vê aquele vendedor na loja que é perto da casa dele. Então, você tem essa conexão de ir lá e estar com aquele vendedor e de falar com ele. Não é o Faustão, né, fazendo um anúncio. É o vendedor que você vai encontrar daqui a pouco ali naquela loja. Então, esse calor humano, essa criatividade foram os grandes diferenciais dessa solução. E a gente olhou, né, nessa caminhada também, essas pessoas mudam de patamar. Ele começa a fazer vídeo. A gente viu uma senhora de 65 anos, ela comprou um celular e ela começou a fazer o primeiro anúncio, ela foi contar para os netos. Falei, olha, eu fiz anúncio no Facebook, eles não entenderam nada. Então a gente vê pessoas fazendo cartazes, gente que fez muito bem o anúncio, começaram a trabalhar no time de marketing, por exemplo, da Avan, né? E você vê a mudança no cultural nesses vendedores, né? É um ressignificado. Então, total. É a transformação, né, digital dos vendedores, que eu acho que isso é sensacional. E eu gosto muito da assinatura que vocês usam, né, de Humans Are Back. Quer dizer, a gente está falando de digitalização, a gente está falando de tecnologia, mas a gente está falando de gente no final da linha, que é com quem a gente gosta de falar, é o olho no olho, é o cara que te entende, é o que você falou. Obviamente tem muito machine learning por trás para que isso aconteça, mas no fim do dia a gente gosta mesmo de gente.
Agora, você falou do funding, né? E que você conseguiu, depois fez um seed round com a Stella, depois no final. E aí, agora a gente fecha uma Série A, já com uma rodada maior, com a Stella ainda. A gente com vocês, então, bem legal. Eu acho que esse match se deu muito, inclusive, pela questão da gente ser focado em varejo. E vocês, né, estão focados também nesse setor. Então... Você ter toda essa história do Vale, isso te ajudou a criar lá o seu pitch deck justamente para, né? Mas aí como é que foi depois? Você estava mais maduro também, você ficou calejado, você tomou porrada, né? A gente falou, cara, os VCs meio que seguraram, depois você retomou. E aí eu queria que você só contasse, assim, um pouquinho de como que foi essa trajetória depois de retomar essa questão do funding. A empresa começa a se profissionalizar, né? Então você começa a ter mais clientes, começa a contratar mais recursos e aí você acaba nos problemas das máquinas, né? Como é que você acerta a máquina de vendas para ter eficiência? Como é que você acerta a máquina de atendimento? Sim. Como é que você acerta a máquina de desenvolvimento, né? Para ter certeza que você não vira uma empresa de serviço, Sim. vira empresa de tecnologia. Então, ficou claro que a gente tinha que trazer mais pessoas e que a gente tinha um produto que os clientes existentes estavam tendo valor e aumentando o valor ao longo do tempo. Então, nessa hora, a gente olhou o impacto desses vendedores e a gente definiu o nosso sonho de levar esse impacto para todos os vendedores do planeta. Tá? Então, quando você fica claro o seu propósito, né, de melhorar a vida de milhões de pessoas e que a gente ligou isso num sonho grande de levar isso para todos os vendedores do mundo, a gente agora tem que entrar naquele processo de captação, né? E foi aí que a gente começou a fazer a rodada do Series A, né? Então, a gente procurou, o empreendedor sempre procura smart money. Então, quando a gente encontrou vocês, um fundo que estava criando essa ideia de trabalhar só com retail techs, né, super especializado, com know-how incrível do mercado, foi espetacular. A gente já estava trabalhando com a Endeavor também, nas mentorias, nas scale-ups, então a gente também pegou, junto com a Stella, com vocês, pegou o fundo Endeavor Scale-Up Ventures. O Marcelo Lombardo também, que é o CEO da OMI, que está no portfólio da Stella, começou a ajudar a gente e a gente também botou ele como investidor. Né? Então, a gente criou um networking para ter certeza que a gente traz o smart money mais poderoso que a gente pode. Né? Então, foi assim que a gente está super feliz, né? E está anunciando a rodada agora. Então, era tudo que a gente queria. E óbvio que o mercado mudou agora, né? Então, a gente já está aqui agora com capital, continua fazendo a entrega do software para milhares de vendedores, mas agora a gente tem que ser consciente de como é que a gente faz isso para frente, né? Então, ainda continuar perseguindo esse sonho grande, tomando as porradas que vai levar, né? A gente acabou de passar por uma guerra. Poucas pessoas podiam imaginar que depois do Covid a gente ia voltar a ter guerra, mas tem. E eu tenho certeza que esse cenário de inflação, esse cenário de mudança de mercado vão trazer novas porradas. O que a gente não pode assumir é que vai estar calmo o mar, né? Não vai, nunca vai, né, André? Porque Nunca. assim, a vida é essa, a gente só vai surfando a onda, assim, vai vindo e a gente tenta surfar, a gente talvez tome alguns caldos, né? E falando em caldo, né, já que você é um cara que gosta de nadar, e já deu vontade de desistir, assim, porque foi tanta porrada, assim, e é tão... Eu admiro muito, assim, a gente conversa com muito empreendedor. E um dos pilares que a gente olha muito, a gente tem 4, né? É fundador, a tecnologia, é o mercado e é o produto que tem aderência, que isso tem a aderência do serviço e do produto. Mas gente, né, fundador é essencial. E aí, olhando e conversando, cara, tem que ter muita resiliência. É uma coisa assim que você tem que acreditar muito primeiro em você, depois muito naquilo que você vende e já deu vontade e se deu. Como que você retomou, entendeu? Em que você focou e disse, não, eu tenho muita coisa para fazer. Vontade de quê? Não dá, né? Não dá. Não dá para pensar assim. Tem dias que desanimam. Sim. Tem dias que você olha para cima e fala, pô, sério? De novo, O cachorro tá mordendo a perna
tua esposa tá chateada que você não tem tempo, o filho fala que você não tem tempo, teu sócio briga com você, o cliente sai e você olha e você fala, é sério? É nesse nível? É comigo de novo? E aí você tem que olhar para baixar a cabeça, no dia seguinte o cachorro larga, a tua esposa vem pedir, vem voltar, o cliente vê que foi só uma confusão de comunicação, as coisas voltam. Então, eu acho que a pergunta não é se você vai fazer ou não. A pergunta é sempre como. Sim. E eu acho que a gente é hardwired de não pensar nisso, né? Sim. Quando você começa a conversar assim com... eu fui recentemente na NASCAR no Rio, né? Que teve uma prova lá. E eu perguntei para ele, e aí, cara, como é que é o negócio? Você está preocupado com o cara da frente, com o cara de lado, a pista que é um aeroporto? Não tá. Ele fala, cara, não dá. Você, nessa velocidade, você só olha para frente. Você só olha quem você vai passar, cadê a curva, como é que eu vou fazer. Então, se começar com paranoia, distração e ler muita coisa de mercado, você junta esses dias que você está... não desanimado, mas junta os dias difíceis, com coisas e você cai. Mas aí você tem que levantar. Eu acho que tem muito uma responsabilidade nos nossos braços, né? Assim, a gente tem que melhorar esse país, a gente tem que melhorar os vendedores e é super importante conectar um propósito. Quando você tem um propósito claro, fala, olha, a gente vai melhorar a vida de milhões de brasileiros. Você acaba não podendo, você não tem mais a permissão de desistir, né? E a gente fala para todo mundo, pressão é um privilégio, né? Quantas pessoas queriam estar fazendo Series A que não conseguiram? A gente não pode desistir, não tem esse direito, né? Agora já... É assim que eu vejo. Já tô... Boa, eu gosto assim, porque, poxa... Eu acho que vulnerabilidade todo mundo vai ter. E o tempo todo. Agora, quando você tem um propósito, porque você tem que estar fundamentado em alguma coisa, isso de alguma maneira está o tempo todo ali te lembrando que não é só para você. E quando você entende que não é só para você, porque isso tem um impacto além de você, e ele ecoa muito, muito mais longe do que a gente pode imaginar, aí realmente não é isso, não tem escolha. Agora, vamos lá, tem alguma coisa que você faça na sua rotina que te ajude? Porque... Precisa oxigenar. Não dá. Se você também ficar ali, o negócio dá uma enlouquecida. Então, se é o cara que gosta de nadar, que você gosta de pedalar, que uma vez você falou, tem alguma... Você gosta de ler, que sempre você tem... Sempre tem um cara que eu gosto, que você sempre tem um livro para citar. E a gente tem no Hi-Vai aqui um livro. Acho que vai ser difícil você escolher um. Mas o que faz para oxigenar essa cabeça? Muita coisa. Eu acho que o esporte, para mim, é fundamental, né? Tempo de qualidade com a família, né? No fim de semana... você tem que tirar tempo, você tem que estar vendo ali, tomar o carinho com a esposa, com os filhos, mas tem que ter sócios que te ajudem, tem que ter investidores que te ajudem, né? Então, conversar muito com outros empreendedores, né? Por isso esses trabalhos de mentoria da Endeavor são super importantes, ter portfólios que a gente possa trocar ideia todos os dias é muito importante, porque o dia que está tudo errado, você... tem que achar pessoas que já passaram por isso e falaram, eu passei por isso, o próximo passo é bom. Então, se você construir esse networking, se você construir... e aí tem o lado pessoal e o lado profissional. Então, eu acho que você tem que achar válvulas de escape nos dois lugares, porque é uma maratona, não é um negócio rápido, não é um negócio que você pode tomar mais porradas alguns dias do que outros. E o sucesso não é garantido para ninguém. Essa é a verdade. Hoje a gente está aqui, recebemos funding, mas o que vai acontecer nos próximos 12 meses é uma incógnita para todo mundo. Né? Então tem que ter isso. Eu adoro pedalar, então a gente pedala, eu chamo os Alpes Cariocas. Né? Você sobe ali a pista chinesa, a mesa do imperador. Isso alivia muito. Então, 6 horas da manhã você está encontrando pessoal, você pedala, 9 horas da manhã você começa a trabalhar em calls e fica o dia inteiro no Google Meeting. Então... Mas você já está ali mais inspirado. Você já chega a 1.000 km por hora, né? Na primeira reunião, as pessoas já falam o que aconteceu com você, né? Chega botando pilha, pelo amor de Deus, tira esse cara do pedal que ele chega muito empolgado aqui. E nadar também. De vez em quando a Ana, minha esposa, ela chega e fala, André, vai nadar, vai. Você tá começando a ficar insuportável. É que a natação, você sabe que eu gosto muito de esporte também. Fiz natação por muitos anos da minha vida.
E ele é um esporte solitário, porque assim, você pensa demais. Então, eu sou do esporte coletivo, eu gosto da bagunça, mas também quando eu preciso me concentrar, a natação é um dos esportes que você tem que pensar. Você não tem com quem conversar, você tá ali, né? Então eu acho que ele ajuda a focar. Mas a natação da piscina é diferente. A natação do mar você vai com um grupo. Então, é verdade. A do mar é outra história, né? A bicicleta também. A gente vai sempre com um grupo. Então, eu acho que, assim, grupo de mentores, de empreendedores, grupos para fazer... porque senão é difícil criar compromisso, né? Você criar os ritos. Então, quando você combina toda terça e quinta, 6h30 da manhã, num ponto... É tipo que você falou do desistir. Eu não posso desistir, que agora eu já dei a minha palavra e vai sujou para mim, entendeu? Fica ruim. Os caras estão esperando. Bom, a gente falou aí de bandos, né? Desses bandos da gente andar, da gente ter essas válvulas de escape, essas pessoas, esses grupos, essas comunidades. E falando de gente, de pessoa, tem alguém que te inspire? Olha, inspiração, primeiro os pais, né? A mãe da gente, o pai da gente tem aquela inspiração. Você olhava, minha mãe nunca teve dúvida de nada. Você falava... essa cor ou essa cor, ela sabe exatamente o que ela queria. Você quer ir aqui ou ir aqui, ela sabe exatamente o que ela quer. Então, isso vai te moldando, né? E quando você olha para trás, você fala, pô, esse negócio de decidir rápido veio dela, né? E o pai também, por me levar para a tecnologia, né? Por estar ali, por estar cobrando todo dia. Meu pai passou no primeiro lugar no vestibular, então desde cedo ele já setava a meta. E aí quando eu passei no segundo ano para a PUC, né? E ele mesmo olhou na lista lá e falou, cara, teu número, você passou. Eu falei, pô, boa, ano que vem eu vou estudar mais para tentar passar no primeiro lugar no vestibular que nem você fez, né? Ele falou, não, você vai entrar. Não tem negócio de primeiro, já entrou, não tem, beleza, tá ótimo. Eu falei, pô, isso alivia, né? Porque não tem mais a pressão. E ele fez faculdade do quê? Ele era do Rio Grande do Sul, né, de Porto Alegre, fez faculdade e ele veio fazer robótica no Rio. Caramba. Por isso que ele se mudou, porque não tinha outro lugar que fazia servomecanismos, né, que ele fazia naquela, não era chamado robótica. E aí ele ficou no Rio e tá no Rio desde então. E aí eu nasci, minha mãe é mineira, meu pai é gaúcho, eu nasci no Rio, meu filho nasceu nos Estados Unidos. Então lá em casa é uma zona cultural. Talvez é por isso grande. que você gosta da bagunça, né? Porque assim, o Brasil é isso, né? São Brasis diferentes. E, pô, que legal. Tudo começa em casa, né? É muito importante. Mas a gente também olha, cara, o Brasil tem muita gente que inspira, né? Assim, se eu olhar na história, Santos Dumont, o cara pulava em balão em Paris, depois inventou os airelons, não estou falando errado. Ele inventou também, junto com o Cartier, o relógio de pulso. Olha que história, que louco, né? Que parece óbvio, né? Um avião parece hoje óbvio. no céu, você fala, pô, mas como é que o cara pôs isso pra voar, né? Assim, como é que, quem que testou esse negócio pra ver se funcionava? Exatamente. E aí você olha o Ayrton Senna, pô, a dedicação que o cara tinha, o commitment, a disciplina. Então, você olha assim, a gente tem inúmeros casos de inspiração aqui. E aí depois você olha para a Endeavor, você olha para os empreendedores que estão construindo esse país, né? Tem muitos. E aí você olha para o Vale, tem também Steve Jobs, né? E Elon Musk. Você olha que esses caras, o cara saiu para criar o carro elétrico, depois saiu para criar foguete, está construindo túnel subterrâneo. Então tem muita inspiração lá que a gente tem que olhar e falar, cara, é por isso que a gente não pode desistir, é por isso que a gente tem o compromisso de criar essas coisas, melhorar nosso país, melhorar a vida de muita gente e olhar para trás e falar, pô, a minha existência aqui significou alguma coisa. Sim. Entendeu? Isso é legado, né? É legado. Legado, que nem esses caras, né? O Steve Jobs, você fala o tempo todo, ou um Ayrton Senna, gente. Eu me lembro do dia que o Ayrton Senna foi embora, o meu pai chorava igual uma criança, porque ele representava muito mais do que esporte, né? Ele tinha deixado uma marca, né? E tudo que o instituto dele continua fazendo. Então, assim, é muito gratificante poder transformar, né? Primeiro ser transformado ter o privilégio, né? Você teve o privilégio de ter teu pai e a tua mãe ali para poder, de alguma forma, te mentorear e te inspirar e tal. E depois você pegar esse legado que eles deixaram para você e permanecer, né? Acho que é o sonho de qualquer pai e mãe também, né? Que as coisas eles vão transformando as vidas por onde eles passem. Exatamente. Olha, assim, gente, se você for conversar, você sabe, né? Eu aqui, nesse Come Together, eu tenho que me comportar, porque senão o negócio vai. Eu vou caminhar para o fim e a gente faz aqui
Hi-Bye, que é um ping-pong estilizado aqui no na nossa linguagem. Então, eu acho que vai ser até difícil, porque eu sei que tem algumas coisas aqui talvez que você pense, mas um livro que você que é um grande leitor. Olha, tem um que marca, né? Good to Great. Good to Eu Great. acho que você começa a entender ali o que você tem que correr atrás para criar uma liderança inspiradora, para criar uma companhia e olhar o que essas companhias nos últimos anos fizeram para se manter no topo, Sim. né? E eu acho que é difícil porque hoje em dia a inovação é tão grande que você cria um negócio, você chega lá e depois no dia seguinte morre, Sim, né? mudou. Então acho que o legado é isso, como é que você faz para ter certeza que você cria alguma coisa que permanece até depois que você saia, Sim, né? sim. Então acho que esse é um dos livros que inspirou bastante, eu leio de vez em quando ele. E você relê, assim. Relê, tem que reler. É bom, são aqueles de cabeceira que você fala, isso aqui de vez em quando eu dou uma consultada para dar um refresh aqui. Mas tem um monte de livro para criar a cultura da companhia, para vendas, para tecnologia, para atendimento, então eu gosto bastante e é isso, vivo tentando puxar exemplo de quem já aprendeu para a gente não ter que se e parafrasear tanto... e viver, né? Porque tem muita coisa que é tática, o cara tá falando ali que você pode, é aplicável, né? Então isso é importante. Exato. Bom, uma pessoa, uma só. Uma pessoa, olha, no lado da inspiração, a gente nunca pode esquecer das pessoas, das famílias que seguem todos os empreendedores, né? Então, a minha esposa, eu considero ela meio maluca, né? Porque foi atrás, né? Ela foi atrás, ela foi para os Estados Unidos comigo, ela voltou para o Brasil, e o sonho é sempre da gente, com risco gigante, e a gente não pode nunca esquecer, né, quem está do lado, porque, nossa, a pressão também vai por tabela. Então é isso, acho que a Ana é uma pessoa que sem ela não tinha conseguido fazer isso, não. Quantos anos de casado? 20 anos de casado. Boa. Isso aí, Ana, gostei aqui, hein? Hoje é declaração, é isso. Assim, acho que de novo, família, né? Eu vivo isso também. Não é simples acompanhar, e não é simples acompanhar quem empreende, porque é loucura. Muitas vezes pode parecer muita loucura, e se você não tiver fé naquilo que o cara tá fazendo e acreditar e ter muita parceria, realmente racha, rui. Então, se tá 20 anos aí, é porque, ó, Ana, tá mandando bem, viu? Tá fazendo o cara crescer cada vez mais. É duro, tem dia que a gente tá nesse negócio, você tá falando assim, pô, deu tudo errado. Aí você olha e fala, pô, aí vem ela e fala assim, não, você conseguiu, você vai, continua, firme e forte. Então esse negócio do lado também é muito importante, né? E às vezes a gente esquece eu sempre falo para as pessoas, agradeçam as pessoas que estão do lado de vocês, porque essa maratona é muito dura, você tem que trabalhar muito, e exige, e alguém do lado tem que entender, entendeu? E ela não precisa ser solitária, né, André? Porque é isso, você tem que também ter o teu bando, que te entende, que de alguma forma te apoie. O Mariano fala isso no episódio dele, ele diz assim, se você voltar para casa, se você empreende, voltar para casa, tua mulher fala, não concordo, não sei o que, cara, já caiu ali, entendeu? Assim, alguma coisa tá errada, você tem que ter gente ali que no mínimo pode até não te entender, mas tem que confiar no que você tá fazendo, né? Então, acho que esse é a palavra, né? Essa confiança e a fé de que estamos indo. Tô com você porque estamos indo para um lado bom. E aí, uma frase. Olha, eu acho que stay hungry, stay foolish, né? Do Steve Jobs. Essa acho que é a frase. Boa. E um sonho? O sonho agora é levar essa transformação digital para todos os vendedores do mundo. Então foca em ter um sonho só também. Se não... Esse é o sonho da vez. Sim. Então eu estou fazendo isso com o Daniel e com o time. A gente está com 200 pessoas agora e tem que ser completamente apaixonado, tem que acreditar que a gente vai fazer isso. E eu acho que agora a gente tem um time incrível para fazer isso, tem o funding, os clientes estão gostando cada vez mais do produto, estão ganhando valor, estão crescendo com a gente
Então, isso tudo faz com que a gente realmente acredite e trabalhe todos os dias na nossa vida para chegar nesse sonho. Sim. E vai chegar, porque agora engatou, agora o foguete não tem ré, né? Foguete não Já tem diria, ré. não sei se é o Elon Musk, mas poderia ser uma frase dele também. André, obrigada demais. Obrigado a vocês. Foi muito bom. Acho que a gente tem aí um caminho longo pela frente, né? Mas é muito bom. Acho que é o que eu falo, quando a gente se conecta, quando a gente tem a empatia e quando a gente tem a confiança, eu acho que é isso. O investimento, ele é confiança, porque no fim falar, ó, esse cara tá fazendo bem, você tem uma reputação, você tem resultados para mostrar, mas é o que você falou, agora é uma incógnita, mas está cheio de repertório e de competência para fazer acontecer. O Bernardinho, né, do vôlei já falava, o importante é a jornada. Né? Você tem que estar aqui na jornada e ter gente como vocês do lado é importante, porque faz com que a jornada seja mais especial, faz com que a jornada seja mais prazerosa para todo mundo. Não adianta só tomar porrada todo dia. Você tem que olhar para o lado e falar, olha, a High Partners ajudou muito a gente a acelerar contato, a entender o negócio, a entender o varejo e é muito aprendizado, né? A gente costuma dizer, todo mundo que entra na Born Logic, né? Bem-vindo à Born Logic, que você aprenda muito, né? Ensine muito e que tenha orgulho do que está fazendo. Então, ter orgulho e aprender muito, a gente olha para vocês e fala, pô, tá aqui pessoas que estão trazendo um baita know-how, que estão nisso há milhões de anos e que a gente agora vai trazer eles para dentro e modelar nossa cultura para melhorar e chegar nesse sonho mais rápido, chegar nesse sonho de uma maneira que seja fenomenal para todos nós. Então, muito obrigado pelo suporte, pelo apoio, pela confiança, né, na companhia e no time. E a gente está super feliz de receber esse investimento. É um privilégio estar aqui com vocês, montar esse time, essa estrutura, porque é um passo a mais nessa chance de chegar nesse sonho. Então, muito obrigado. Estamos prontos para isso, para realizar junto. Muito bem, muito bom. E esse foi, então, mais um Come Together, hoje especial com o André Fonseca da Born Logic. E eu espero você para os próximos. E não esquece, vai lá no canal do YouTube da High Partners, se inscreve e ativa lá o sininho para você ser sempre notificado ou notificada quando o episódio for ao ar. Vai ser um prazer te receber. Eu te espero no próximo Come Together. One thing I can tell you is you got